Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos, a todos, né? Que o Senhor vos abençoe grandemente nesta madrugada de quinta-feira já, que o Senhor nos dê a sensibilidade, né, irmãos, e a direção para esse dia, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, né, a direção de Deus para nós. Muitas vezes parece loucura, né, irmãos, a direção de Deus para nós. Mas é a melhor que nós podemos ter, né, irmãos? Os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso, né? E os pensamentos de Deus são de paz, né, irmãos? E não de mal, para dar a cada um, né, irmãos, o seu fim, né? O desejo, né, irmãos, do nosso coração, né? Então Deus, Ele prepara coisa boa, né, irmãos? A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para nós. Se nós aceitarmos, né, irmãos? Deus quer nos fazer feliz, né? Deus quer te fazer feliz. Mas você precisa aceitar a direção que Deus tem para você, né, irmãos? Você precisa colocar em prática a palavra de Deus. Se você só for um ouvinte, né, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé vem do ouvir a palavra, e através de ouvir, né, irmãos? Nós temos que pôr em prática o conselho de Deus, né? Quando nós colocamos em prática aquilo que Deus fala, né, irmãos? Aí os céus começam a se mover em nosso favor. Então, talvez você não colocou em prática ainda, por isso que não tem dado tão certo as coisas para você. A partir da hora que você colocar em prática, né, irmãos? Tudo vai dar certo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Ele é Ele é a nossa bússola, né, irmãos? Ele é a nossa direção certa, né? Ele é luz para o nosso caminho, né? Em nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, diz assim, ó: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Depois Deus fala assim, olha: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha fortaleza. Aleluia. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, mas nós queremos falar sobre algo que aborrece a Deus nesta madrugada, né? E aqui tem algumas coisas que Deus que aborrece, que entristece o Espírito Santo de Deus. E quando nós aborrecemos, irmãos, quando nós entristecemos, né, o Espírito Santo, nós afastamos Deus de nós, né? Nós afastamos a presença de Deus de nós. Nós vivemos uma vida normal, né, irmãos? Sem a proteção, sem a direção, né, que é perigoso demais, né? E sem a presença, né, irmãos, a nossa alma vai ficando insatisfeita, a nossa alma vai ficando vazia, né, irmãos, né? E as coisas que não têm valor começam a ter valor para nós, né? O supérfluo, né, irmãos, vai ganhando força dentro de nós, né? A vaidade, o pecado vai ganhando força dentro de nós, né? E aqui a palavra de Deus diz, irmãos, sobre as coisas que aborrecem a Deus, né? Olha, o temor do Senhor, né, irmãos? O que é ter temor? Não é ter medo de Deus, mas é ter respeito pelaquilo que Deus fala, né? É colocar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. E diz assim, olha: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, né, irmãos? Nós vamos falar sobre a soberba, sobre a arrogância e o mau caminho.
a boca perversa, a boca que fala palavrão, a boca que amaldiçoa, a boca, né, irmãos, ingrata, que só murmura e não agradece, né? Olha, essas coisas Deus aborrece. Então, quando nós praticamos essas coisas, irmãos, nós não estamos com a presença de Deus em nós. A Bíblia diz que é um pecado que, irmãos, a soberba, ela é um pecado abominável, né? A arrogância, né, irmãos? A soberba, né? Ela é um pecado, a Bíblia diz, né, olha, a soberba é um pecado mais antigo no mundo. Ela seduziu Satanás para se rebelar-se contra Deus. E a consequência foi a queda, né? Em Isaías 14, 22 diz assim, aqui olha, 14, 12 diz, até o 22 diz assim, olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos e no mais profundo do abismo. E aí vai, né, irmãos, né? Olha, né? Então o Senhor é que ele diz assim, olha, levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei de Babilônia o nome os sobreviventes e os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzir-lhe-eis a possessão de outros ouriços e as lagoas de águas, varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus abomina, né, irmãos? Esse anjo de luz, né? Lúcifer era um anjo de luz, vivia com Deus, andava com Deus, né, irmãos? Era ministro do louvor, da adoração no céu. E aí, de repente, ele se exalta, né, irmãos? Entra um sentimento de arrogância no coração desse anjo, né? A Bíblia diz que os anjos, eles sentem, né, irmãos? Eles são seres viventes, né? Seres de luz, né? Mas o que? Eles não se casam e não se dão em casamento, né, irmãos? E encheu o coração desse anjo de arrogância, de soberba, né? E ele quis ser mais do que a Deus, né, irmãos? E a Bíblia diz que Deus precipita, lança esse anjo por terra, ele perde toda a beleza, toda a glória, né? E ele é o próprio Satanás, né, irmãos, né? Que luta contra Deus, ele não consegue vencer Deus, mas ele o quê? Começa a tentar os filhos de Deus para destruir, né, irmãos? Então, tentando atingir a Deus, ele atinge os filhos, né? Que move o coração de Deus, né, irmãos, né? Então, toda arrogância, né, irmãos? A Bíblia diz que aí foi a consequência da queda. E através desta queda, através dela, né, irmãos, a serpente e Satanás enganou Eva. E cada coração humano é suscetível a esse pecado, né? Abominável, né, irmãos, né? Olha, Deus resiste aos soberbos. Os soberbos enganam a si mesmo. O pecado de Edom é o seu destino. O exemplo dos fariseus, né? Mateus 23. Os judeus tinham orgulho da sua descendência. Aqui, olha, em Provérbios 16, 5 diz assim, olha, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Né, irmãos? Então, o que acontece, irmãos? Né? Quando nós exaltamos o nosso coração, quando nós exaltamos o nosso espírito em nós mesmos, das coisas que nós temos, né, irmãos? E se esquecemos que foi Deus que deu, né? Que nós esquecemos da onde Deus nos tirou. E muitos usam o seu cargo, a sua posição para humilhar, né, irmãos?
as pessoas que trabalham junto, para perseguir, para atrapalhar, né? A Bíblia diz que Deus humilha os exaltados, né, irmãos? Deus, ele abate os soberbos, né? Então, assim, você que está ouvindo, né, irmãos, guarda o seu coração, né? Repense. Por quê, irmãos? Porque aqui também, olha, a palavra de Deus diz que antes, né, olha, antes vem a queda, né, irmãos? Antes, né? Olha, Provérbios 16, 18 diz assim, olha, a soberba procede à ruína e a altivez de espírito à queda. Então, irmãos, o que acontece, né? Vai vir o que? A ruína nos seus negócios, vai vir a ruína no seu casamento, se você não tratar bem a tua esposa, se você não tratar bem os teus filhos, se você não tratar bem o teu marido, né? Se você não reconhecer as autoridades constituídas por Deus, né, irmãos? Se você ficar na vaidade, né? Se você não querer dar ouvidos, né, irmãos? A direção que Deus tem para você, a obediência, né? Então, irmãos, Deus, ele nos limita, né? Ele coloca limites para nos organizar, para não deixar nós cair, né, irmãos? E se nós entrarmos nessa organização, que Deus, ele age, Deus é um Deus organizado, né, irmãos? E ele abençoa a organização, né? Satanás também, ele é organizado, né, irmãos? Ele age em territórios, ele age em regiões, ele age em cidades, né, irmãos? Em lideranças, né? Ele também é organizado, né, irmãos? Porque ele sabe, né, que Deus também, ele é organizado. Então, ele tem que se organizar para destruir também as coisas e os projetos. Tenta destruir as coisas e os projetos de Deus, né? Então, irmãos, aqui, olha, presta atenção no que Deus está falando. A soberba procede à ruína, né? E a altivez de espírito à queda. Então, que esta palavra entre no profundo do seu coração. Essa palavra também é para mim, toda palavra é para mim também, né, irmãos? Né? Então, que nós possamos, irmãos, o quê? Que você possa sentir através do Espírito Santo de Deus nesta madrugada, né? Se você não der ouvido, se você não voltar o teu coração para Deus, se você não orar, pedir a direção de Deus, se você continuar nessa arrogância, se você continuar, né, irmãos, nessa dureza de coração, não querendo obedecer, não querendo fazer do jeito de Deus, mas querendo fazer do teu jeito, a Bíblia diz que procede a ruína, né, irmãos? A tua empresa pode ser arruinada pelo teu orgulho, o teu casamento, os teus projetos, né, irmãos? Os projetos na obra de Deus também, né? No seu ministério, na sua igreja, né? Pode vir a ruína. Olha, a altivez de espírito à queda. Né, irmãos? Cair das mãos de Deus, cair em pecado, né? E vai caindo, né, irmãos? Cair da graça, cair, né, irmãos, né? Vem a queda, né? Então, a Bíblia fala que aquele que está de pé, né, irmãos? Ah, você que se julga mais santo do que os outros, que nunca vai acontecer isso com você. Olha, eu sou diferente, né? Eu sou maior, eu sou mais, né? A Bíblia fala assim, olha, aquele que está de pé, vigie para que não caia, né? Vigie para que você não caia, né, irmãos? Contra aquilo que você tanto prega também, né? Então, que nós possamos reconhecer, irmãos, que nós não somos nada sem Deus, né? E que nós não temos nada se não for a presença de Deus, né? As coisas materiais, todas elas vão ficar aí, né? Olha, e a soberba, o que acontece, irmãos? Ela nos separa de Deus, né? Nós achamos que estamos com Deus, mas a Bíblia mostra claramente que a soberba, ela nos separa de Deus. Quando ali a serpente, né, irmãos? Quando o diabo
incorporou ali na serpente, né? E iludiu Eva, né, irmãos, né? E fez ela pecar contra Deus, desobedecer. Além dela cair, ela derrubou o marido dela também por falta de sabedoria, né, irmãos, né? E aí o que aconteceu, irmãos? Separou eles de Deus, né? Eles começaram a ter vergonha de Deus ali, né? Então, irmãos, a queda é muito triste, né? A destruição é muito triste, né, irmãos, né? A derrota é muito triste. A perda da dignidade é muito triste, né? Então, que nós possamos, né, irmãos, nos separar de toda aparência do mal, que nós possamos guardar o nosso coração, né? Olha, o arrogante gloria-se das suas práticas injustas e engana a si mesmo, né? Então, essa pessoa, irmãos, ela está se enganando a si mesma, né? Deus que vê todas as coisas, né? Lá em Gálatas 6, 7, fala assim, olha, não erreis, né? Porque o que o homem, né, de Deus não se zomba, né? O que o homem plantar, o que o homem semear, ele vai colher, né? Deus é justo, né, irmãos? Então Deus fala assim, olha, se você plantar mão soberba, procede a tua ruína, né? Você vai colher a tua ruína, né? Não vai destruir os outros, vai destruir a si mesmo, né? Olha, e a altivez de espírito orgulhoso a queda, né? Então aquele que nunca agradece, né, irmãos? Aquele que não reconhece, aquele que não perdoa, né? Aquele que não, né, irmãos, também, né? Pede perdão por nada, né? Então que nós possamos analisar as nossas atitudes, o nosso coração, né, irmãos? E pedir misericórdia, né? Pedir misericórdia antes que seja tarde demais para nós e para nossa casa, né? Pedir misericórdia, né, irmãos? E voltar o nosso coração para Deus, porque só Deus é poderoso para perdoar, irmãos. Só Deus é poderoso para guardar a nossa vida. E guarda o teu coração de toda arrogância, de todo orgulho, de toda altivez, né? Achando, né, irmãos, que você não precisa de ninguém, que você, né? Nós precisamos um dos outros todo momento, né, irmãos? E nós precisamos da presença de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo sobre nós, seja bem-vindo, Pai, sobre nós o teu reino, a tua justiça, a tua direção, Senhor. Pai, vai jogando por terra toda soberba, Senhor, vai jogando por terra, o Senhor está falando, nos dirigindo nesta madrugada, Senhor, para nós guardar os nossos corações, Pai, da queda, do erro, da separação da presença do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, alerta a tua igreja, tira as escamas dos olhos, Pai, repreende toda soberba, todo orgulho, toda altivez de espírito, Senhor, para que haja livramento, Pai, nesta igreja, neste casamento, nesta empresa, Senhor, nesta nação, Senhor, que está ouvindo esta palavra. Pai, Senhor, todos os reis que se ficaram soberbos, ó Deus, o Senhor os abateu, ó Deus. Pai, quando Nabucodonosor quis engrandecer ali o coração dele, o Senhor abateu ele. Senhor, Pai, ele comeu grama durante 7 anos, ó Deus, pela exaltação do seu coração. Enquanto ele não reconheceu que o Senhor reina, que o céu reina, Pai, ele não foi restituído, Senhor, ao lugar dele. Meu Deus, em nome de Jesus, visita as autoridades, visita, Senhor, Pai, cada membro, cada pessoa, cada cristão sobre a terra. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, vai sondando os corações, vai jogando por terra. Pai, toda soberba, toda destruição, Senhor, tudo aquilo que leva o teu povo a se afastar de ti, toda idolatria, toda feitiçaria, Senhor, toda maldade, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, caia por terra. Meu Deus, mas leva a tua igreja a temer o teu nome, leva a tua igreja a se submeter à tua autoridade, Senhor. Pai, obedecer, ó Deus, a direção
e a organização do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência e abençoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe.